Então vamos lá. Bom dia, ainda é bom dia, bom dia. Não se percam, nós estamos falando de recursos. Esse nosso curso, ele é conhecido como tudo que você queria saber sobre os recursos do novo Código de Processo Civil e nunca teve coragem de perguntar. Lembrando que neste curso nós vamos falar sobre, já falamos, a teoria geral da apelação, agora vamos começar o agravo instrumento e vamos falar sobre coisas que você nem imaginava que existia, correção parcial, reclamação lá na Justiça do Trabalho, não é a reclamação trabalhista, tá? É a reclamação correcional da Justiça do Trabalho. Vamos falar sobre embargos de declaração, embargos infringentes, recurso especial, recurso extraordinário, enfim, são vários tópicos desse nosso curso. E agora nós vamos falar do agravo de instrumento, né? Para quem chegou atrasado, meu nome é Franklin Lobato, eu sou promotor de justiça, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Estácio de Sá, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e me estou terminando meu doutorado em Governança Global e Estado de Direito na Universidade de Salamanca. Vale? Então, vamos falar sobre agravo de instrumento. Conceitozinho simples, né? Do agravo de instrumento. Agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas no curso do processo. Fácil, né? Quando for sentença, cabe apelação. Quando for decisão interlocutória, agravo de instrumento. Aí não mudou nada, né? Do Código de Processo Civil antigo para o atual. Vamos então ver aqui mais algumas coisas. Primeira mudança: prazo para interposição do agravo de instrumento. No Código de Processo Civil antigo era 10 dias, né? Agora, para a interposição, ele passou de 10 para 15 dias. Contados em dias úteis. Não se esquecer disso aqui. Contados em dias úteis. Seguindo então o CPC, o qual se executa os embargos de declaração, que são 5 dias. Então, professor, qual o único recurso cujo prazo é diferente? Embargos de declaração no prazo de 5 dias. Quer dizer que todos os recursos do processo civil são 15 dias em dias úteis? Sim. Pela nova regra do Código de Processo Civil, os recursos são interpostos em 15 dias. Portanto, eu tenho que observar os dias úteis, 15 dias para interposição dos recursos. Muito bem. Eu tenho aqui, às vezes ele emperra, cabimento. Aí mudou, tá? Ele traz hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento. Aí o nosso amigo ali já vai me perguntar, mas são números clausos? São essas hipóteses aqui ou cabem mais hipóteses? Nossa posição é de que cabem mais hipóteses. Por quê? Porque vocês vão ver que tutelas provisórias. Seriam tutelas provisórias? Concessão de alimentos, deferimento de guarda, não é isso? Interdição provisória de exercício dos atos da vida civil. São decisões, tutelas provisórias. Mérito do processo. Atenção! Decisões de mérito do processo são decisões interlocutórias mistas. Portanto, cabe agravo de instrumento. Então, por exemplo, indeferimento de oitiva de testemunha, indeferimento de perícia, indeferimento de vistoria judicial, cabe agravo de instrumento. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem, isso é uma decisão interlocutória. Se eu rejeito a convenção de arbitragem,
é uma interlocutória mista, portanto, agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma decisão interlocutória dentro do processo que não necessariamente vai decidir o mérito da causa, mas ela, sendo interlocutória, ela vai caber agravo de instrumento. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Eu entrei com o pedido de gratuidade e a gente tem muito isso lá. A pessoa entra dizendo que não tem condições, às vezes patrocinada pela Defensoria Pública, e o juiz diz não, tem, o cara está questionando às vezes busca e apreensão de um veículo. Se ele tem condições de comprar um veículo, ele tem condições de pagar o advogado. Então a Defensoria é indeferido. Dessa decisão aqui, agravo de instrumento. Exibição ou posse de documento ou coisa, agravo de instrumento. Exclusão de litisconsorte, agravo de instrumento, porque, por exemplo, na nossa ação aqui que nós falamos, na aula passada, do pecúlio, está o pessoal do Judiciário, o pessoal do Ministério Público, o pessoal da Defensoria e o pessoal da OAB. A cooperativa nos cobrou esse pecúlio desde quando nós entramos em cada uma das instituições. De repente vem o Banco Central e diz, não cabe. Se por decisão um dos grupos for excluído, vocês concordam comigo que isso pode enfraquecer a nossa lide? Pode. E dessa decisão cabe agravo de instrumento. Rejeição de pedido de limitação de litisconsórcio, mesmo raciocínio. Exclusão ou limitação do litisconsórcio. Eu vou só julgar aqui o pessoal do Tribunal de Justiça. Eu vou só pegar o pessoal do MP, eu vou só pegar os dois. Exclua a Defensoria, exclua a AB. É uma espécie de limitação, portanto, cabe agravo de instrumento. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Essas hipóteses de intervenção de terceiros, seja litisconsórcio, seja oposição, seja aqui a intervenção de terceiros, vai caber agravo de instrumento. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos recursos, né? Isso é uma questão que é pacífica, né? Desde sempre foi, você pode pegar e como a decisão que indefere o recurso suspensivo é uma decisão interlocutória, você pode entrar com agravo de instrumento. Você pode, se for uma violação do direito líquido e certo, entrar com mandado de segurança. Se essa violação impede o teu direito de vio habeas corpus, mas o agravo de instrumento para dar efeito suspensivo ao recurso é o que diz o nosso novo Código de Processo Civil. Como também redistribuição do ônus da prova, tá? Então, às vezes há aquela questão da inversão do ônus da prova na Justiça do Trabalho, a inversão do ônus da prova no direito do consumidor, e essa inversão do ônus gera o agravo de instrumento. Em outros casos expressos em lei. E aqui, nessa expressãozinha mágica, em outros casos expressos em lei, é que eu, então, te digo que por essa hipótese aqui, ele amplia a possibilidade de interposição do agravo de instrumento, ok? Vamos lá. Tá, professor? E o que eu tenho que colocar na petição? Simples. Nome das partes, a exposição do fato e do direito, tua fundamentação, as razões do pedido de reforma ou da invalidação da decisão e o próprio pedido. Você vai explicar como é que eu vou indeferir, por exemplo, uma pensão alimentícia. Como é que eu vou indeferir uma guarda? Como é que eu vou indeferir
a suspensão daquela obra que coloca em risco o imóvel vizinho, são coisas que você vai fundamentar de acordo com a situação. O nome e o endereço completo dos advogados para a intimação, né? Petição inicial, as peças obrigatórias, contestação, petição que ensejou a decisão agravada, porque aí você vai juntar no agravo, atenção, o que a gente chama de, por que ele é agravo de instrumento? Porque tem o instrumento. E o que é o instrumento? Todas as peças do processo que você, recorrente, reputa necessário para instruir o agravo. Então aqui, petição inicial, contestação é instrumento. Petição que ensejou a decisão agravada, a quem deferiu a liminar de guarda, a quem deferiu o afastamento do cidadão do lar. Certidão respectiva da intimação, provando que você recorreu tempestivamente. Ou outro documento oficial que comprove a tempestividade. Você tem obrigação de juntar os documentos nessa situação, ok? Procurações outorgadas para provar que o advogado tem legitimidade para te representar. Declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1. Se você não tiver o documento, você vai fazer uma declaração dizendo que você não tem o documento, até para evitar o indeferimento do agravo do instrumento, e feita pelo advogado do agravante. Sob pena de sua responsabilidade pessoal, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. Se você declara e você não tem o documento, e você tem o documento, pode produzir a prova, cuidado para não responder depois para falsidade ideológica, ok? Bom, agravo retido. Tínhamos o agravo retido no Código de Processo Civil anterior e nesse que aconteceu. O novo CPC suprimiu o recurso de agravo retido, mantendo o cabimento do recurso de agravo de instrumento para atacar as decisões de questões relacionadas ao artigo 1015. O que era o agravo retido, professor Franklin? O agravo retido era justamente a possibilidade de você interpor um agravo que não ia para o tribunal, ficava retido no processo, em relação àquela decisão interlocutória específica, de indeferimento da testemunha, de indeferimento da perícia, você guardava lá nos autos do processo e você podia arguir essas decisões interlocutórias indeferidas em preliminar de apelação. Hoje, isso não existe mais. Hoje, você já pode, na apelação, usar essas decisões interlocutórias no processo que te foram desfavoráveis como preliminar da apelação para recorrer. Portanto, o novo Código de Processo Civil não acolheu o agravo retido, ok? Mas o agravo retido, portanto, era uma exceção ao sistema recursal. Um recurso, você dava entrada, mas que não tinha preparo, não tinha efeito devolutivo no primeiro momento, então, por isso que não foi acolhido. O agravo é dirigido ao tribunal, evidentemente, né? E a mesma sistemática que nós falamos em relação à apelação é a sistemática do agravo. O agravo vai para o tribunal distribui para um relator, esse relator intima a parte contrária apresentar a resposta, né, as contrarrazões no prazo de 15 dias úteis. Apresentada, verifica-se se tem questão de ordem pública para que o Ministério Público se manifeste. Não tendo questão de
de ordem pública, verifica se tem hipótese de um revisor. E, não havendo hipótese de revisor, vai para a turma, ou vai para a Câmara. E nessa Câmara, ou sessão, se for STJ, enfim, nessa Câmara isolada ou reunida, o relator expõe o voto dele e os colegas desembargadores vão votar com o relator ou contra o relator. Se a decisão for unânime, não cabe embargos de divergência. Se a decisão não for um votar diferente, vai caber o embargo de divergência. E dessa decisão será feito um acórdão, que poderá dar procedência ao agravo de instrumento ou improcedência, caso em que poderá caber outro recurso. Ok? Bom, a parte deve comprovar o pagamento das custas no ato da interposição, e aqui o agravo de instrumento também ele é passível de preparo. Eu não posso deixar de pagar o preparo no agravo, senão o recurso vai se... O que vai acontecer? Vai ser deserto pelo não pagamento do preparo. Falamos isso lá na teoria geral, né? E o que mais? Normalmente não tem efeito suspensivo, mas eu posso inclusive usar o agravo de instrumento para dar efeito suspensivo no recurso. Mas o relator pode atribuir a esse efeito ao recurso. O relator pode conceder tutela antecipada recursal, dando um efeito suspensivo. Naquelas situações que pode haver perecimento de direito, prejuízo para a parte contrária, o perigo da demora, da decisão, etc. Pode ser convertido em agravo retido se o relator não vislumbrar o perigo de lesão grave ou de difícil reparação. Aquela situação do indeferimento daquela liminar ali não pode gerar agravos de instrumentos repetitivos, mas ele pode ficar retido no processo para que num outro recurso se questione aquele indeferimento. Vou dar um exemplo. Imaginemos que a liminar do agravo de instrumento, ela tinha como objetivo a oitiva daquela testemunha, ou a realização daquela perícia. Ora, vocês concordam comigo que se aquela testemunha realmente for fundamental para o processo, ou se aquela perícia comprovar a materialidade daquele sinistro para gerar a indenização, o indeferimento é uma violação do meu direito à ampla defesa. E a violação ao direito à ampla defesa é uma violação de princípio constitucional. Ora, ainda que eu perca aqui, porque o relator acha que não há lesão grave de difícil reparação, isso aqui poderá ser objeto, ficar retido como argumento para um recurso extraordinário? Pode. Eu perdi a nível de agravo de instrumento, mas nada impede que eu entre com recurso extraordinário se houver violação ao meu princípio constitucional da ampla defesa. Deu para entender? Bom, efeito suspensivo do recurso pode ocorrer em casos de reparação e evitar prejuízo para a parte, demora da decisão, ou conceder efeito ativo, que eu posso interpor um pedido de reconsideração. Normalmente se interpõe um pedido de reconsideração porque não se tem um outro mecanismo de você dar o juízo de retratação ao juiz, já tendo ele decidido sobre aquela decisão interlocutória. Se ele indeferiu a testemunha,
o máximo que você pode fazer é fazer um arrazoado, dizendo, olha, doutor, mas a testemunha foi que presenciou o fato, ela é importante, ou aquela perícia é muito importante, se eu indeferir, vai ser prejudicado aqui o nosso processo. É assim que funciona, tá? E acabou. Pergunto, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?